Olá pessoal, eu vou dar sequência àquela série de vídeos em que eu estou falando para vocês sobre os 4 pilares da saúde física e mental. No primeiro vídeo, eu falei para vocês sobre a importância do sono, aquele sono gostoso, aquele sono reparador, de pelo menos 7 horas, aquele sono que vai fazer com que o seu organismo recupere das atividades que ele teve naquele dia e o prepare para as atividades do dia seguinte. No segundo vídeo, eu falei para vocês sobre o segundo pilar, que é a alimentação. Você ter aquela alimentação saudável, que é muito importante para o seu organismo. E hoje, nesse terceiro vídeo, eu vou falar sobre o terceiro pilar. Qual seria esse terceiro pilar? Bom, o terceiro pilar, ele é o movimento. Então, hoje nós vamos falar sobre a importância de introduzir um movimento, uma atividade física sistemática para elevar os seus níveis de saúde. Mas eu vou contar assim como eu comecei a fazer o movimento, como eu introduzi o movimento na minha vida. Porque, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, minha vida era sedentária, totalmente dedicada ao trabalho, até que eu fui parar no hospital para poder fazer aquela cirurgia de emergência. Então, logo que sim, recuperando dessa cirurgia, que eu vim para casa, né, eu comecei a fazer uma leve caminhada no quintal da minha casa, um pequeno espaço que eu tenho ali, assim que eu pude levantar da cama, né? Uma caminhada bem lenta, para vocês terem uma ideia. Essa primeira caminhada minha foi de 200 metros e eu levei 20 minutos. Pode parecer um tempo muito longo, né? Mas como era a primeira vez que eu levantava da cama após a cirurgia, foi desafiador e foi um feito considerável. Então, a partir dali, todos os dias, eu consegui levantar, ia lá para esse espaço e fazer aquela leve caminhada. Claro que esse tempo foi, esse percurso foi aumentando dentro daqueles 20 minutos, ele foi aumentando de dia para dia, de um dia para o outro, né? Dando uma volta cada vez maior, fazendo um percurso cada vez maior, e isso foi muito importante para a minha recuperação. Até o dia que eu pude, já liberado pelo médium, sair e ir para uma pista mais apropriada. E nessa pista eu ia começar a fazer uma caminhada mais longa, né? Claro que para isso eu pesquisei bastante, né? Livros, sites na internet, pessoal especializado, com as pessoas especializadas, né? E também aquele livro que eu gosto de falar muito sobre ele, que é um livro muito interessante, A Semente da Vitória de Nuno Cobra. Então eu comecei a fazer a minha caminhada diária já na pista. Só que não é em vão, você não pode chegar assim, eu vou fazer uma caminhada de hoje e ir lá para a pista e sair andando de qualquer maneira, sair andando rápido, caminhando de qualquer maneira. Não, tem todo um sistema para você fazer que vai promover o desenvolvimento do seu sistema cardiorrespiratório. Você tem que desenvolver ele, né? Então, assim, eu comecei a fazer essa caminhada dando 4 passos inspirando e 4 passos expirando, porque todo esse trabalho ele tem que ser feito em equilíbrio de oxigênio. E o que vai determinar a velocidade com que você vai fazer essa caminhada é a sua respiração. Então, a concentração era total na respiração. Então, 4 passos inspirando, 4 passos expirando. 4 passos inspirando e 4 passos expirando. E assim eu ia fazendo minha caminhada e contando mentalmente, né? Quando eu inspirava, eu contava. 1, 2, 3, 4. Soltando o ar, respirando. 4, 3, 2, 1. Inspirava novamente. 1, 2, 3, 4. Soltando o ar, respirando. 4, 3, 2, 1. Então era isso. O interessante disso tudo é que não era somente a caminhada que eu estava fazendo. Aquilo ali também era um trabalho muito interessante de uma espécie de meditação ativa. É também um processo terapêutico, né? Porque enquanto você está fazendo
está concentrado na sua respiração, você está no momento presente. Porque não tem como você. A respiração ela não acontece no futuro, ela também não acontece no passado. Só é possível você respirar no momento presente. E ao concentrar na respiração, né? E ao contar mentalmente, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, você está trabalhando ali no momento presente e você não está com pensamento em qualquer outra coisa, né? Então, isso aí já é um trabalho também mental que você está fazendo, né? Então, é um processo também terapêutico, não é mesmo? É muito importante que você faça isso. E aí você vê como você, através de uma atividade física, você começa a trabalhar não só o seu corpo, que você está trabalhando o sistema cardiorrespiratório, de uma forma que você está fazendo uma atividade que vai manter todo o seu organismo em equilíbrio de oxigênio. O oxigênio vai chegar em todas as células do seu organismo, e isso é muito importante para um desenvolvimento saudável, né? E, ao mesmo tempo, você está trabalhando a mente, porque isso exige concentração, isso exige também um controle emocional. Depois também você pode fazer um exame ergospirométrico, e esse exame ergospirométrico, ele vai dar para você a zona de frequência cardíaca que você deve trabalhar. Então, existe um intervalo de frequência cardíaca que é chamada zona de otimização. E você trabalhando dentro desse intervalo de frequência cardíaca, você está trabalhando numa zona de segurança, numa zona de otimização, mas está trabalhando numa zona de segurança, onde todo o seu corpo vai ser oxigenado, onde essa atividade física vai realmente trazer benefícios para o seu organismo. Então, quando eu comecei a fazer esse controle dos batimentos cardíacos, você bota um monitor cardíaco no seu pulso, eu fazia caminhada e a hora que eu chegava a uma certa velocidade, eu já atingia aquela zona de frequência cardíaca máxima. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que reduzir. Isso exige muito controle emocional, porque a vontade que você tem é de acelerar, de andar cada vez mais rápido. Só que com você vai andando mais rápido, você sai dessa zona de frequência cardíaca de segurança e daqui a pouco você já está ofegante. Isso significa que o oxigênio não está chegando em todas as células do seu organismo, não há tempo para isso. Então, por isso que é importante manter o trabalho dentro dessa zona de frequência cardíaca, né? Então, conforme eu ia fazendo essas atividades sistematicamente, diariamente, os meus níveis do sistema, meus níveis de saúde, o meu sistema cardiorrespiratório, ele foi se adaptando, ele foi se desenvolvendo, 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 até um ponto em que, mesmo eu andando bastante rápido, eu já não conseguia mais atingir aquela frequência cardíaca mínima. E aí, e isso é o que? É você se expandir, expandir os seus limites dentro da sua zona de segurança. E isso é possível você fazer em qualquer parte da sua vida, em qualquer atividade que você esteja fazendo na sua vida. Você expandir os seus limites, mas mantendo dentro da sua zona de segurança. Então, é um trabalho muito interessante que você vai fazendo, né? Um trabalho físico, mas que também é um trabalho mental, né? Pelo corpo você chega à mente, pela mente você chega ao espírito. Nós vamos falar mais sobre isso ainda nesse vídeo. Quando chegou ao ponto em que eu andando bem rápido, eu já não conseguia atingir aquela frequência cardíaca mínima, houve uma necessidade de quê? De eu passar para um outro tipo de movimento. E esse movimento, ele chama corrinhada. É um movimento meio estranho. Corrinhada foi o nome dado a esse movimento por Nuno Cobra naquele livro As Sementes da Vitória. É um movimento que você faz assim de corrida, o organismo está fazendo um movimento de corrida, porém, numa velocidade que chega a ser até mais lento do que uma caminhada rápida. Então, um movimento bem estranho, muito difícil de ser feito. E ele exige muito controle emocional, porque a vontade que você tem é de sair correndo. Mas exige bastante daquele controle emocional. Você não tem que ficar aqui, o movimento é esse, ele é bem lento, é um movimento estranho, um movimento difícil, mas aquele dali está preparando o seu corpo para uma transição de caminhada para corrida.
está fortalecendo toda a sua musculatura, está trabalhando o seu sistema cardiorrespiratório, né? Porque nos primeiros dias que eu fiz esse movimento, por incrível que pareça, apesar de estar mais lento do que uma caminhada rápida, mas pelo movimento que fazia de corrida, rapidamente eu atingi aquela zona de frequência cardíaca máxima. E foi preciso de fazer ele durante algum período, fiquei mais ou menos 2 meses e meio nesse tipo de movimento, né? Até passar pelo trote. Até o momento em que, mesmo que eu acelerasse mais esse movimento, a zona de frequência cardíaca mínima não era atingida. Então foi um trabalho muito intenso, um trabalho muito difícil, físico e mental, controle mental. Porque a vontade que você tem é de sair correndo, só que você tem que desobedecer essa vontade, desobedecer sua mente, desobedecer aquilo que aqui está mandando para você. Vai lá, corre. Não, não vou correr, não vou correr. E por incrível que pareça, traz uma liberdade tremenda quando você diz não a uma vontade sua. Então, olha só o trabalho mental que é feito em cima disso aqui, né? Até o momento em que eu tive que passar para um leve trote. Leve trote, porque esse leve trote já fazia atingir aquela zona máxima, e assim foi desenvolvendo, desenvolvendo, e fiquei uns 3 meses, 3 meses e meio, 4 meses nesse trote, até que já não atingia aquela zona de frequência cardíaca mínima, e daí foi começando para uma corrida leve, uma corrida moderada, uma corrida mais rápida, e hoje eu corro numa velocidade bem significativa, né? E o interessante é o seguinte, sempre dentro dessa zona de frequência cardíaca de segurança, né, de otimização, dessa faixa de frequência cardíaca de otimização. Por quê? Porque houve todo um desenvolvimento desse sistema cardiorrespiratório. Então você consegue manter uma frequência cardíaca por um longo período, uma frequência cardíaca máxima ali, né, por um longo período. O tempo que eu faço as atividades são 40 minutos. Desde que eu comecei a fazer a caminhada lá, eu determinei 40 minutos para poder fazer essa atividade. Cara, que antes disso tem o aquecimento, tem os alongamentos que a gente faz, tem o aquecimento que você faz para poder chegar e ir até a pista e começar a fazer atividade. Depois tem a desaceleração, né? Você para de fazer atividade, tem a desaceleração. Uma coisa importante também é o tempo de recuperação. O que é o tempo de recuperação? É aquele tempo em que, quando você parou a atividade, você parou a corrida, naquele momento, um tempo que leva para a sua frequência cardíaca voltar a níveis bem próximos daquele que estava antes de você começar a fazer atividade. Em 3 minutos, geralmente em 3 minutos, você retorna esse tempo. E isso vai determinar o nível de preparo físico que você tem, né? Então, esse tempo isso é chamado tempo de recuperação, tá? O tempo que leva quando você parou a atividade para o retorno da frequência cardíaca a níveis que estavam antes de você começar a fazer atividade. Esse tempo é muito importante. Mas olha só como é que isso trabalha a mente da gente. Pessoal, antes, como eu falei para vocês, minha vida era sedentária. Eu não conseguia atravessar uma rua correndo. Correr para mim era algo impossível. Impossível. Aos 50, 51 anos de idade, correr para mim era algo impossível. Atravessar uma rua correndo me deixava ofegante. Eu nunca podia imaginar que eu ia estar hoje correndo na velocidade que eu corro, com a performance que eu tenho. Quando você começa a perceber que que você fazendo o simples possível, porque comecei a fazer o que era simples possível para me fazer. Você não começa a correr correndo, eu não comecei a correr correndo. Eu comecei a correr caminhando e caminhando lentamente. Tudo é um processo. Você, para chegar ao nível que eu cheguei de não conseguir atravessar uma rua correndo, excesso de peso conforme eu estava, né? Levou anos. Foi anos negligenciando o sono, foi anos não ligando para alimentação, foi anos não ligando para cuidar do físico, para cuidar da saúde física. Por que que eu tenho que recuperar isso de um dia para o outro? Então, tudo se começa, a recuperação é lenta, gradativa, tudo se começa fazendo o simples possível. Você fazendo o simples possível, isso não quer dizer não fazer esforço. Exige esforço. Simples possível, mas é um esforço que você está fazendo. E esse esforço diário,
Você tendo, mantendo disciplina? Não, mas é persistência. Você persistindo em fazer isso diariamente. Tem dias, é claro, que você vai levantar ali, olhar para a cama e falar: olha, gente, a cama está tão gostosa e tudo. Não, mas eu tenho que ir lá fazer essa atividade física porque é bom para mim. Porque é bom para mim, porque essa atividade física vai me dar mais saúde, vai me dar mais energia, vai me dar mais disposição. E é por isso que você vai lá fazer, é por isso que você vai persistir. E quando você percebe que você fazendo o simples possível, você chega ao impossível, hoje eu estou fazendo aquilo que para mim até então era impossível fazer, olha o impacto que isso aí dá na mente. Muda totalmente a sua forma de atuar no mundo, de ver o mundo, de atuar no mundo, e isso te dá mais autoconfiança. Isso mostra para você que você é capaz de fazer muita coisa que você se propõe a fazer. Então a questão é duvidar. E por que não? E essa é uma frase que eu coloquei aqui na minha vida. Quando eu olho para uma coisa que de repente eu quero me propor a fazer, estar aqui fazendo esse vídeo mesmo é isso. Como é que eu vou fazer para poder, né, divulgar isso aqui que eu estou fazendo, esses benefícios todos, dessas atividades, dessa transformação que eu estou fazendo para outras pessoas? E me falaram, olha, mas por que você não faz um canal, não faz um vídeo, entende? Tá, e por que não? Eu estou aqui fazendo. Eu estava num campus de uma universidade, vendo algumas pessoas lá fazendo slackline, colocando aquela fita, né? Atravessando aquela fita. Tipo, ancorava de uma árvore até a outra, e eles passando pelaquela fita e equilibrando, às vezes fazendo algumas manobras. Eu olhei para aquilo e falei, olha, eu achei interessante aquilo lá. Até quem estava perto de mim falou assim, poxa, mas nessa cidade você vai fazer slackline? Eu olhei assim e falei, aí, por que não? Eu comprei a fita slackline, procurei saber de algumas informações que a gente precisa saber para poder montar aquilo, e comecei a praticar atividade. E hoje também eu pratico slackline. Aos 62 anos, chego com aquela fitinha e vou lá e pratico slackline. E por que não? E tem muitas outras coisas que depois que eu descobri que é possível a gente fazer coisas que até então é impossível para a gente, olha o impacto que fez na mente mais uma vez, né? Eu comecei a fazer muitas outras coisas que ao longo em outros vídeos eu vou ter oportunidade de contar isso para vocês. Bom, introduza atividade física sistemática na sua vida. Não precisa ser muita coisa, não. Aí você fala, ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas é possível você acordar pelo menos 10 minutos antes para você ir para o trabalho, em vez de você pegar o ônibus que você está esperando no primeiro ponto, você ir até o segundo ponto, que talvez fique uns 300 metros mais na frente, já é uma caminhada a mais que você está fazendo. Isso já vai fazer uma certa diferença. Você não precisa, ah, mas eu não. E que dizem que tem que ir para academia. Não, você não precisa ir para academia, não. Você pode começar com as caminhadas. Tem muitas atividades que você pode fazer que não seja necessariamente ir para uma academia, tá bom? O importante é que você faça um tipo de movimento. Então, isso de você já pegar o ônibus para o trabalho um ponto mais à frente, já ajuda bastante. Se acordar cedo, se expor ao sol, isso é muito importante para o ciclo circadiano. Nós vamos falar isso em outra oportunidade, num outro vídeo. Então, faça isso. Introduza a atividade física sistemática na sua vida. Não precisa ser grande coisa, não. Você está lá fazendo atividade, sentado, jeitinho, levanta, daqui de meia hora, levanta, faz uma atividade, um alongamento, alguma coisa assim, faz uma caminhadinha, vai ele beber uma água, vai e retorna. O importante é dar um pouco de movimento para o seu corpo, tá bom? Então nós falamos sobre o primeiro pilar da sua saúde física e mental. O primeiro pilar, ele é o sono, aquele sono gostoso, aquele sono reparador, aquele sono que te renova para um novo dia. Falamos sobre a questão da alimentação, a importância de você manter uma alimentação saudável para o seu organismo. E hoje nós falamos sobre a atividade física, sobre o movimento, a importância de você introduzir um movimento no seu dia a dia.
Mas está faltando aqui o quarto pilar. E qual será esse quarto pilar? O quarto pilar para a sua saúde física e mental, eu vou falar no próximo vídeo. Até lá!